Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Primeira semana do governo Bolsonaro mostra que a gente está no caminho certo, que nós estamos trilhando a rota que leva ao sucesso, a rota que leva às grandes potências mundiais. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu convido você a se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e já dar um like aí, porque a gente está quase completando 300 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua ajuda para a gente bater essa meta aí e seguir em frente, anunciando e denunciando tudo que precisa ser denunciado aqui no Brasil para a gente poder ter um governo próspero e superar todas essas mazelas sociais aí que temos sofrido há tanto tempo, principalmente depois dessas gestões horrorosas do PT. Galera, nessa primeira semana do governo Bolsonaro a gente fica muito otimista, porque Bolsonaro já tomou atitudes incríveis e já está mostrando sua articulação, sua sabedoria política ali. Agora, eu preciso dizer para vocês que uma das definições mais interessantes de política que eu conheço define política como o seguinte: a arte do possível. Política é a arte do possível. É claro que eu posso fazer uma análise etimológica com vocês. A etimologia significa o estudo da origem das palavras, né? Etimos é uma das palavras gregas para verdadeiro, além da palavra mais famosa, que é alethinos. Alethinos é o verdadeiro, mas etimos também significa o verdadeiro. Logia, estudo, etimologia seria o estudo do verdadeiro, entre aspas, sentido da palavra. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Portanto, política é aquilo que é feito para gerar a boa administração da cidade, ou a política é a boa gestão da cidade para gerar uma convivência agradável dentro do espaço da cidade, tá? Tem um pouco a ver com a ideia de urbanismo, tá certo? Porque urbe é cidade em latim, e aí urbanismo, né, o controle ali, a administração, a gestão da cidade, e é óbvio, está diretamente relacionado à palavra cidadania também. Então, política significa a boa gestão da cidade. Se você mora numa cidade, você está automaticamente envolvido em política, e aí esse é um assunto que eu abordo, por exemplo, no módulo 3 do meu curso Manual da Resistência, que eu ensino você o que é ser de direita e como defender a posição de direita diante de todos os argumentos da esquerda, como principalmente o argumento a favor da legalização das drogas, legalização do aborto, desarmamento, desmilitarização da polícia, desencarceramento. A gente entra em todos esses assuntos, além da questão de gênero também, identidade e ideologia de gênero, e a questão educacional, socioconstrutivismo e construtivismo. A gente fala de Piaget, Vygotsky, por aí vai. Você vai saber argumentar contra tudo isso. E dia 4 de fevereiro abrem inscrições para a nova turma do meu curso online Manual da Resistência, que é um curso de mentoria, ou seja, eu dou uma atenção especializada para cada aluno, por isso eu não posso ter turmas grandes. E exatamente por essa razão as turmas fecham rapidamente o número de inscritos, e as inscrições também fecham rápido. Você tem que ficar atento, porque dia 4 de fevereiro, segunda-feira, as inscrições serão abertas às 5 da manhã e provavelmente eu vou fechar muito cedo ali. Então fique atento, você que quer ser meu aluno, você que é universitário, quer saber defender a sua posição de direito, ou você que é pai de universitários e quer saber dialogar com teu filho para ele não se perder na universidade, esse curso é exatamente para você, tá certo? E pessoal, é o seguinte, política então é aquilo que é feito para gerar a boa convivência na cidade. Então quem mora em cidade está diretamente envolvido em política, querendo você ou não. A gente pode dar o exemplo de um condomínio. Condomínio é um grupo de pessoas ali que moram no mesmo espaço, que se reúnem para votar regras do bom convívio do condomínio, e aí tem o síndico do condomínio, tem o conselho administrativo, tem as assembleias do condomínio, para que o cara que bota som alto de madrugada não atrapalhe quem está dormindo, para que um cara que gosta de fazer churrasco não faça um churrasco de madrugada e atrapalhe também quem está dormindo. Então, assim como um condomínio tem regras que garantem um bom convívio, a cidade também tem essas regras, o estado tem essas regras, a nação tem essas regras. Essas regras são a política. Quem cria essas regras são os representantes eleitos pelo povo, porque no Brasil a gente vivencia um negócio chamado democracia indireta, porque a gente não exerce o poder diretamente, mas indiretamente por meio dos representantes eleitos. Ou seja, nós escolhemos pessoas para representar a nossa visão de mundo lá no Congresso Nacional, fazendo o quê?
criando leis. Esse é o poder legislativo. Aí o síndico é o presidente, é o poder executivo. E quem vai julgar as coisas erradas que foram feitas para absolver ou punir quem tiver cometido algum excesso ali, algum desvio, será o poder judiciário. Então, querendo você ou não, você está envolvido em política. Então, política, além de ser a boa gestão da cidade ou do estado ou do país, política também é a arte do possível. E Jair Bolsonaro, nessa primeira semana, tem feito muito bem a gestão dessa arte do possível. Gostaria de abordar alguns aspectos dessa primeira semana para a gente analisar aí de forma mais pontual. O seguinte, essa questão aí da disputa do poder na Câmara dos Deputados Federais. Aí o pessoal fala, mas Bolsonaro vai apoiar Rodrigo Maia? Queridos, todo mundo estava duvidando da governabilidade de Bolsonaro. O que significa isso? O pessoal estava duvidando de que Bolsonaro teria apoio dos outros deputados para conseguir votar as leis que ele precisa votar para que as reformas tão importantes para a nação brasileira sejam implementadas. E aí todo mundo falando, ele não vai ter apoio, ele não vai ter como criar um grupo de apoio e tal. Eu tenho falado aqui que Jair Bolsonaro tem apoio de uma bancada gigante, na verdade são 3 bancadas, é a bancada BBB, bancada da bala, do boi e da Bíblia. A bancada da bala é a bancada armamentista, a bancada do boi é a bancada agropecuária, a bancada da Bíblia é a bancada evangélica. Além disso, eles têm 52 deputados federais lá em Brasília, é a segunda maior bancada partidária na Câmara dos Deputados Federais e só não é a primeira ainda, porque o PT ainda é a primeira bancada, mas talvez com a cláusula de barreiras eles deixem de ser a maior bancada lá. Então, eles têm a bancada BBB, eles têm a segunda maior bancada lá em Brasília e, além disso, eles conseguiram costurar um diálogo muito importante ali com o Rodrigo Maia. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que está sendo feito. Estava sendo feito, né? O PT estava se organizando com os partidos de oposição para fazer uma obstrução na Câmara a tudo que Bolsonaro quiser fazer. Ou seja, eles estavam criando uma grande aliança na Câmara Federal que ia isolar o PSL, o partido de Bolsonaro, e ia impedir e obstruir na prática todas as votações favoráveis às reformas que o Bolsonaro está querendo implementar. Então, o que Bolsonaro e o PSL iam fazer? Ficar quietos? Ficar parados? Esperar aquilo ser dominado ali pela esquerda? E eu aproveito para mandar um abraço para todos os deputados do PSL, principalmente para o Eduardo Bolsonaro e para a Joyce Hasselmann, dando parabéns ao excelente trabalho que vocês estão fazendo aí. Continue um bom trabalho, porque é assim que se joga o jogo político. A política é um jogo, a política é a arte do possível, e se você chegar lá bobinho e inocente, você é tragado nos primeiros 5 minutos, tá bom? Então é um jogo que é sujo, é um jogo que é pesado, é um jogo que envolve interesses escusos, interesses nojentos, interesses asquerosos, então precisa ser muito bem jogado. É como um jogo de xadrez. Se você não conhece a regra, você é derrotado na primeira tacada. E foi isso que o PT tentou fazer com o governo Bolsonaro, tentou criar uma grande aliança na Câmara Federal para isolar o PSL e tornar o PSL incapaz de votar as pautas tão importantes para as reformas que o Brasil tanto precisa. Aí o que o PSL fez? Se aproximou de Rodrigo Maia, fez uma conversa com ele, fez uma aproximação estratégica e diplomática ali. Por quê? A gente vai deixar Marcelo Freixo ser presidente da Câmara? Não tem condição nenhuma, né? Essa aproximação do PSL com o Rodrigo Maia gerou uma revolta entre o PT. O PT ficou revoltado. Os mais radicais estão querendo um rompimento com o Rodrigo Maia. Os mais moderados estão querendo continuar o diálogo com o Rodrigo Maia para ver se conseguem oferecer uma proposta mais interessante do que aquela que o PSL tem oferecido. Mas pelo que a gente tem visto na grande mídia, pelas declarações de Rodrigo Maia, parece que o Rodrigo Maia está mais interessado em fazer uma aliança com o PSL, com esse grupo do presidente Bolsonaro, do que com a antiga política lá do toma lá da cá do PT. Então, pessoal, esse jogo político é extremamente necessário. Se o PSL não tivesse feito isso, eles ficariam completamente isolados, seriam engolidos e todas as pautas importantes do governo Bolsonaro seriam totalmente obstruídas, tá? Porque é um termo que eles usam muito nessa área política, é a obstrução da pauta. Então, eles vão lá e obstruem tudo que pode ser feito. Mas se você consegue fazer alianças, tendo uma maioria, você consegue passar para frente essas
essas pautas aí. Agora eu pergunto, quem que você prefere na presidência da Câmara pensando no bem do Brasil e nas reformas que Bolsonaro precisa fazer? Você prefere Rodrigo Maia com apoio do PSL do presidente Bolsonaro ou você prefere Marcelo Freixo do PSOL, tá? Que você sabe a linha que essa galera segue. Então, esse jogo político aí que foi feito nessa primeira semana de articulação para impedir o isolamento do PSL foi um ponto muito forte, uma vitória muito grande, poderosa da primeira semana do governo Bolsonaro. Agora, não vai dar tempo da gente abordar muitas coisas. Eu gostaria de voltar num assunto que foi tema do vídeo de ontem, que é a crise no Ceará. Por quê? A crise no Ceará está sendo muito importante para mostrar o que eu falei ontem. Não existe crime normal e crime organizado, existe crime normal e terrorismo, tá? Eu quero lançar um termo aqui na mídia, na internet, nos youtubers de direita. Eu quero lançar esse termo porque vocês precisam começar a estudar esse assunto que eu vou falar, porque esse assunto é a solução dos problemas de segurança pública e de criminalidade no Brasil. O assunto é o direito penal do inimigo, tá bom? Eu vou deixar 2 livros aqui sobre esse assunto na indicação dos livros, inclusive eu quero lembrá-los que em todos os vídeos eu tenho colocado a lista dos meus 10 livros prediletos, coloco um link ali para você comprar o livro. Se você compra esses livros por meio desses links, você ajuda o canal aqui a crescer. E eu sempre coloco uma lista fixa dos meus 10 livros prediletos e uma lista que ela muda a cada dia, que é o livro do dia, que tem a ver com o assunto do vídeo, tá? Então, os 2 livros de hoje vão tratar desse assunto do direito penal do inimigo. O que significa o direito penal do inimigo? É o que o governador Wilson Witzel está tentando fazer no Rio de Janeiro, mas esse nome não chegou na grande mídia e você precisa ouvir, conhecer e propagar esse nome, direito penal do inimigo. O que significa isso? Significa que dentro da filosofia do direito penal, dentro das teorias lá dos doutrinadores do direito penal, alemães e americanos e italianos, existe uma linha de raciocínio dentro do direito penal que diz que o cara que é diretamente relacionado a uma atividade criminosa que trabalha pela desestabilização do Estado, é um cara que trabalha para atrapalhar o bom funcionamento do Estado, é um cara que é um inimigo da boa convivência no Estado. Esse cara precisa ter uma abordagem jurídica diferente. Ele não pode ser tratado da mesma forma de um cara que roubou um carro para comprar alguma coisa para a família, de um cara que roubou um celular. Ele não pode ser tratado da mesma forma, porque o crime organizado, isso que se chama de crime organizado, na verdade são organizações terroristas que militam contra o bom funcionamento do Estado. E foi isso que isso que a gente está vendo ainda lá no Ceará. Simplesmente porque, ao que a gente tem conhecimento, porque eles arrocharam a questão presidiária, não estão reconhecendo as facções dentro dos presídios e não estão permitindo a entrada de celular, os caras decidiram destruir o estado do Ceará. Estão jogando bomba em delegacias, inclusive Delegacia da Mulher, jogando bombas em organismos públicos como INSS, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e tentaram derrubar um viaduto. O que significa isso? Aparentemente isso é horroroso para a população do Ceará, mas tem um lado muito importante nisso, mostrar que não existe crime organizado, existe terrorista, existe terrorismo. E existe já toda uma doutrina do direito penal que lida com isso, que é o direito penal do inimigo. Essa doutrina, por exemplo, diz que esses caras não podem ser presos em cadeias comuns, em presídios comuns. Eles têm que ser colocados em presídios especiais, como é o presídio de Guantánamo que os Estados Unidos têm. E quando o ex-juiz federal, governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fala que o Rio de Janeiro precisa ter uma base de Guantánamo, precisa ter uma cadeia de Guantánamo, ele está trazendo esse aporte do direito penal do inimigo. E mais uma vez eu mando um abraço aqui para o meu amigo Júlio Moreira, que foi quem trouxe esse assunto até mim e a gente dialogou muito sobre isso, tá? E trouxe à tona e também me indicou esses 2 livros que eu estou indicando para vocês aqui na lista de livros aqui embaixo dos livros do dia, tá? Então, galera, nós precisamos começar a falar sobre esse assunto, direito penal do inimigo. Significa você pegar o cara que está evidentemente
trabalhando para desestabilizar a sociedade, atrapalhar o bom convívio da sociedade, atacar as instituições públicas, atacar os órgãos públicos para tentar atrapalhar o Estado de funcionar, isso não é crime normal e isso não é crime organizado. Isso significa terrorismo. Crime organizado são organizações terroristas que querem ter um Estado paralelo ao Estado institucional, tá? Isso precisa mudar dentro da ótica jurídica. A gente tem que qualificar isso aí como terrorismo e aplicar os dispositivos do direito penal do inimigo para que esse pessoal entenda que eles não vão ter mais guarida para fazer esse tipo de coisa. Então, essa crise no Ceará é muito importante para mostrar a toda a população brasileira que não existe crime organizado, existe terrorismo. O Brasil tem terrorismo e o terrorismo é o crime organizado do Brasil, que é tão poderoso e que só surgiu porque lá na Ilha Grande, em Angra dos Reis, os criminosos comuns foram presos com criminosos políticos, presos políticos, e os presos políticos ensinaram aos criminosos comuns estratégia de guerrilha comunista que eles aprenderam em Cuba, na União Soviética e na cortina de ferro lá da antiga União Soviética. Então, pessoal, se você tem hoje Comando Vermelho e todos esses crimes organizados no Brasil, só existe isso, graças ao socialista de iPhone, a esquerdinha caviar, ao Che Guevara da Vieira Solto, a essa galerinha aí subversiva, esses militantes aí da esquerda que foram presos como presos políticos ali, que estavam roubando, matando, sequestrando para fazer valer a sua visão ideológica política, que não era democrática, era para a implementação da ditadura do proletariado. Esse pessoal adora ditadura, só não adora ditadura se for capitalista. Se for comunista, eles adoram, tá? Então são amantes da ditadura que estavam ali tentando implementar uma ditadura do proletariado, destruindo o Brasil, mataram mais de 200 pessoas durante o regime militar e, além disso, quando foram presos na Ilha Grande, ensinaram essas estratégias de guerrilha terrorista para os criminosos comuns, e aí surge o crime organizado, que eu não chamo mais de crime organizado, eu chamo de terrorismo. Surgiram as organizações terroristas brasileiras, tá? Então nós precisamos voltar a falar nisso. A maneira como o Sérgio Moro está lidando com isso, como o Wilson Witzel está lidando, principalmente o Wilson Witzel, eles estão usando os preceitos do direito penal do inimigo para tentar combater esse avanço ridículo, asqueroso, insustentável e inaceitável do crime organizado no Brasil, mostrando essa situação lá no Ceará, mostrando para todos nós que esse pessoal não é crime organizado, esse pessoal compõe organizações terroristas, tá bom? Então essa primeira semana do governo Bolsonaro teve os seus desafios, né? Bolsonaro ali teve aquelas opiniões desencontradas, né? Ele falando sobre a aposentadoria, 62 anos para mulher, 62 anos para homem, 57 anos para mulher, falou de IOF e tal, depois teve que ser desmentido pelo Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil. Isso não mancha o governo, faz parte desses ajustes, são questões pontuais e ali, para mim, isso são problemas menores, tá? Agora o que fica de mais importante é o seguinte: Bolsonaro está no caminho certo, na Câmara Federal eles estão jogando o jogo certo, no Senado a coisa ainda está meio aberta lá, talvez o Major Olímpio não tenha força para frear a candidatura e a eleição de Renan Calheiros como presidente do Senado, mas vamos ver como é que essa briga vai se desenrolar. Mas eu estou muito satisfeito com essa primeira semana do governo Bolsonaro e fique tranquilo, porque eles sabem jogar o jogo. Alguns analistas falam, essas coisas do Bolsonaro significa sua inexperiência política. Inexperiência, alguém ali tem mais experiência política que o Bolsonaro? Alguém ali tem mais canja do que ele? Fique tranquilo, ele sabe o que está fazendo e os ajustes na equipe econômica, na equipe ministerial são normais, isso faz parte. Parabéns também à ministra Damares, parabéns ao Murilo, que foi escolhido ali para coordenar o Enem, acabar com a lacração lá no Enem. Parabéns para o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que acabou com todo esse esquerdismo asqueroso na educação e está colocando o Brasil no trilho das potências mundiais. Eu quero saber o que você achou dessa primeira semana do governo Bolsonaro. Dê sua opinião aqui embaixo. Dá uma olhada nos livros aqui que eu estou indicando para você, principalmente esses livros de hoje, do dia, os outros livros do professor Olavo, de vários outros autores importantes também. Se você adquirir com esses links, você ajuda o canal. Pessoal, se inscreva no canal, nos ajudem a completar os 300 mil inscritos aqui no canal. Lembrando a vocês que no dia 4 de fevereiro,
abrem inscrições para a nova turma do meu curso Manual da Resistência, onde eu ensino pessoalmente, no curso de mentoria, ensino a você o que é ser de direita, o que é política, o que é filosofia de direita. É um curso que eu tenho falado, é um curso de apologética política. Significa o quê? Você defender a sua posição política perante todos os questionamentos. Você vai sair do curso sabendo conversar com qualquer um, defendendo a sua posição sem qualquer restrição aí, tá bom, galera? Forte abraço, se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Clica no like que ajuda muito o canal a crescer. Clica no sininho das notificações também. Valeu, galera!